Morte é um assunto delicado. Ninguém gosta de pensar muito nisso, embora seja parte do ciclo da vida de todos nós. Quando arranjamos coragem para falar sobre um assunto bem recorrente, é como gostaríamos de morrer. Dormindo, bem velhinhos, ou fazendo alguma coisa heróica, ou mesmo ao lado de alguma pessoa querida, alguém que amamos. Mas também sabemos que a realidade não é tão bonita assim e há infinitas maneiras de morrer. E algumas delas estão muito longe de um ato de heroísmo ou coisa do tipo. Na verdade, estão do lado oposto e pelas piores razões. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história por trás de 5 mortes bizarras ocorridas por motivos estúpidos. Eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Morte por Bungee Jump. Esportes radicais não têm esse título à toa. Eles oferecem uma adrenalina única, geralmente causada pela superação de limites. As maiores alturas, as maiores velocidades ou mesmo as maiores profundidades. O bungee jump é um desses esportes que, não à toa, mete medo em muita gente. A reclamação mais comum é em relação à corda elástica. E se ela estourar? Bem, não dá para dizer que isso nunca acontece, mas, como em qualquer atividade radical, há uma série de medidas de segurança para isso ser evitado ao máximo. Uma delas, por exemplo, é não modificar os equipamentos por conta própria. Mas, pelo visto, um homem de 22 anos nos Estados Unidos não recebeu este memorando. Em 1997, Eric Barcia resolveu pular de um viaduto ferroviário de mais de 20 metros usando cordas de bungee jump. Sim, cordas. Geralmente, o praticante usa apenas uma corda, mas Eric pensou que, talvez, para o esporte ficar ainda mais radical, seria interessante juntar várias. E acredite, o problema não foi ele colocar um monte de cordas ligadas umas às outras. Na verdade, foi um erro bem simples de cálculo. Como ele pularia de uma altura de 20 metros, ele achou sensata a ideia de fazer uma corda gigante que chegasse perto dessa medida, para que ele pudesse chegar bem perto do chão. Bem, convenhamos, não seria uma ideia ruim se as cordas não fossem elásticas. Lucille, a avó de Eric, disse que ele era um garoto muito esperto à época de escola. Infelizmente, um deslize bobo desses custou a vida do seu neto. Número 2. Morte por infecção no pé. Tudo bem, todos nós sabemos que uma infecção em qualquer lugar do corpo pode se tornar um problema generalizado. Não é exatamente uma morte bizarra, por assim dizer, mas se ela acontecer por causa de um motivo completamente imbecil. Assim foi a morte de Jack Daniel. Sim, o famoso destilador do uísque que leva o seu nome. Que foi? Você pensava que só os anônimos tinham mortes bobas? Pois é, errou. Jack faleceu alguns anos após deixar a destilaria para 2 de seus sobrinhos. E a ocasião nada teve a ver com a bebida, pelo menos não oficialmente. A história diz que ele, já com saúde debilitada, estava tendo alguns problemas de memória e constantemente esquecia a senha do seu cofre. Um dia, sua frustração foi tanta que ele chutou o coitado do cofre. Só que uma caixa de ferro e uma pessoa têm uma diferença bem crucial. Só uma delas pode infeccionar com uma lesão. Foi o que aconteceu com o pé de Jack Daniel, cuja infecção evoluiu tanto que custou a vida do destilador. Essa história é famosa dentro da própria destilaria da Jack Daniel, onde o comentário recorrente é que, para impedir que a infecção evoluísse, o fundador poderia simplesmente ter mergulhado o dedo em seu próprio uísque. Número 3. Morte por Segway. Antes de tudo, Segway
é o diciclo, ou seja, o meio de transporte de duas rodas lado a lado mais famoso do mundo. Ele começou a ser comercializado em 2001 e é usado nas mais diferentes funções ao redor do planeta, embora não seja o maior queridinho da galera. Uma das pessoas que usava o veículo era ninguém menos que o dono da empresa, Jimmy Heselden, que comprou a Segway em 2010. Afinal, nada como fazer uma publicidade positiva para o seu próprio produto. Porém, como nós já dissemos, o diciclo nunca caiu nas graças do grande público, possivelmente pelo marketing negativo de pessoas como a apresentadora Ellen DeGeneres e o então presidente americano George W. Bush, que apareceram na mídia caindo do veículo. Mas, sem sombra de dúvidas, o pior incidente para a imagem da Segway foi a morte de Jimmy, causada por um Segway. No mesmo ano de 2010, ele estava dirigindo o diciclo próximo ao rio Wharfe, na Inglaterra, quando caiu de um barranco direto para a água. Segundo as investigações, ele teria caído de uma altura de 24 metros, o que foi bastante para gerar ferimentos letais em Jimmy. Por mais que a ironia do destino já seja forte demais nessa história, o motivo para a queda foi ainda mais bobo. Ele simplesmente recuou um pouco de onde estava para dar espaço para uma cuidadora de cães passar. Quando foi manobrar para voltar ao caminho, acabou tendo dificuldades que o levaram ao acidente. Em 2015, a empresa acabou sendo comprada por uma startup chinesa chamada Ninebot e, até então, nenhum outro incidente grave foi reportado com os Segways. Número 4. Morte por tartaruga. Não dá para imaginar uma tartaruga oferecendo um risco real de morte a uma pessoa, não é mesmo? Algumas podem até morder bastante, mas disso para um óbito, o caminho é bem longo. Mas não para Ésquilo, conhecido como o pai da tragédia grega e, por consequência, de todas as maneiras com que expressamos nossos dramas até hoje. Sendo assim, não parece incrível que sua própria morte tenha sido uma tragédia por si só. Mas antes que você pense que seus últimos dias de vida foram marcados por um sofrimento sem fim, por lágrimas da família e um discurso emotivo antes do suspiro final, nós vamos estragar tudo. Foi uma morte bem besta, só que estranhamente, ao mesmo tempo, incrível. Nós vamos explicar. Primeiro é importante saber que Ésquilo era um homem supersticioso. Ao ouvir uma profecia de que seria morto por algo que cairia sobre si, o trágico decidiu que passaria o mínimo possível de tempo em lugares fechados. Já que, diferente de hoje, que temos aviões, helicópteros e drones voando por aí, não haviam muitos perigos alados para a saúde física das pessoas. Só que eles não contavam com um problema nos ares da Sicília: as águias. Algumas delas têm um paladar muito específico que consiste em se deliciar com carne das tartarugas. Mas do mesmo jeito que nós não chegamos enfiando os dentes numa casca de nós, as águias sabem que, para conseguirem chegar na parte que interessa do seu jantar, é necessário dar um jeito em sua carapaça. E o jeito que elas encontraram para conseguir comer as tartarugas é extremamente violento: lançá-las lá do alto em uma pedra. Mas mesmo assim, não é como se as águias fossem bichos extremamente inteligentes. Embora tenham uma visão incrível, pode acontecer de elas confundirem outras coisas com uma pedra. Por exemplo, a careca de Ésquilo. Ainda mais interessante que sua morte bizarra e profética é o boato de que a tartaruga acabou sobrevivendo à colisão. Possivelmente porque um crânio humano não é tão duro quanto uma rocha, mesmo que seja careca, viu, gente? Número 5. Morte por dança. É compreensível quando uma pessoa morre de alguma maneira absurda, mas e quando centenas morrem pelo mesmo motivo estranho? Aí fica realmente difícil de entender. Mas foi o que aconteceu em 1518, quando cerca de 400 pessoas passaram quase um mês dançando. Gostaria de dizer que isso foi algum tipo de força de expressão, mas é exatamente
o que você está pensando. Um dado dia, uma mulher começou a dançar em praça pública, sem música, diga-se de passagem, e foi seguida por várias outras. Logo, o que parecia ser uma flash mob bem rudimentar se transformou em uma calamidade regional sem explicação, que acabou resultando em mortes por derrames, infartos ou puro e simples cansaço. Mas não dá para colocar toda a culpa nos dançarinos. Na verdade, a história nem mesmo começou a ficar realmente maluca. Vamos lá. A situação preocupou a nobreza de Estrasburgo, que convocou médicos para averiguar o que acontecia com as vítimas. O veredito? Sangue quente, nas palavras deles, o que não era solução para nada. Na verdade, o que eles acharam que solucionaria a epidemia de dança seria continuar dançando. Eles chegaram a construir um palco e contratar músicos para que os afetados seguissem dançando até melhorar ou morrer. Atualmente especula-se que o frenesi foi causado por uma substância psicoativa chamada ergotamina, encontrada em cereais como trigo e centeio. A região passava por uma estiagem muito intensa, o que pode ter motivado a ingestão exagerada de tais cereais e, consequentemente, a uma psicose coletiva. É difícil falar da morte como se fosse algo curioso ou até engraçado. No entanto, casos como esses nos fazem pensar que não existe um só aspecto da vida que está livre do absurdo. E você, conhece algumas outras histórias assim? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço grande e até a próxima.